Olá pessoal, tudo bem por aí? Como é que estão a expectativa para o Natal? Muito bom. Lembrando que daqui a pouco, no final dessa mensagem, nós teremos a ceia, tá bom? Então seria bom você dar um pausezinho no vídeo aí e pegar o pão e pegar o cálice de vinho e o suco, né? E colocar de lado aí para a hora que chegar a ceia a gente já coloca junto no final da mensagem, tá bom? Então dê um pause aí, que daí eu já entro na oração, tá bom? Senhor Deus, eu quero te agradecer pelo dia que nos deu hoje, pela vida, né? Te agradecer pela noite de descanso, pelo que tem cuidado de cada um de nós, dirigido a nossa vida, perdoado os nossos pecados. E no nome de Jesus eu te peço agora orientação, direção e sabedoria no que eu tenho a dizer a respeito daquilo que o teu Espírito preparou para esse dia de hoje, Pai. No nome santo de Jesus, se conosco, continua, né, sendo conosco e receba o nosso agradecimento por toda a proteção divina que tem nos dado. Cuida das famílias, cuida dos encontros agora, Pai, que vão acontecer. Pessoas de longe, às vezes, pessoas que estão em outros ambientes, que o Senhor proteja cada um de nós dessa peste que está avançando aí no mundo inteiro, já tem derrubado realmente mil pessoas aí. Nos ajuda, Pai, a ficar fora disso, no nome santo de Jesus, e que possamos ser a luz, possamos levar o nome de Jesus como presente a todas as pessoas que estão à nossa volta, ao nosso alcance. No nome santo de Jesus. Amém. Bem, na verdade eu fiquei trazendo trouxe a ceia até agora para esse domingo, porque nós estamos aqui nas vésperas do Natal, propriamente dito, e como nós não podemos ter a nossa ceia, o nosso tempo junto aí na igreja, eu pensei que seria um momento gostoso em participar de uma ceia, e ceia essa, assim, nos dada como ordem pelo Senhor Jesus Cristo. Então, nada melhor do que agora, nesse domingo próximo do Natal, para estarmos juntos, infelizmente não pessoalmente, mas podemos estar juntos no rumo, no sentido de permanecermos no sentido da cruz. Bom, Natal de 2020. Que ano, hein? Que ano que Deus nos colocou à prova e pela graça dele, eu creio que pelo menos as pessoas que eu tenho tido contato, pessoas que eu conheço e vendo outras pessoas crescerem, inclusive na questão espiritual, estão aprovados e provados por Deus. Volta lá a sua Bíblia, vai lá no comecinho da Bíblia do Novo Testamento, que é o livro de Mateus. Pega lá Mateus, capítulo 2, verso de 1 a 12. Nessa época, todo mundo comemora, né, aí o nascimento de Jesus Cristo. A Bíblia não nos traz uma data precisa, mas o mundo decidiu que seria dia 25 de dezembro. Então, olhando para isso, eu gostaria de lembrar sobre essa questão do nascimento. Mateus 2, de 1 a 12. Começo a leitura. Tendo Jesus nascido em Belém de Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, foi a resposta. Responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo alguma a menor entre as principais de Judá.
porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhe: Ide informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina, repetindo o verso 12, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Bem, vimos aqui que época de Natal, então, época de presente. O que acontece, o que eu imagino que pode estar acontecendo aqui? A prática, né, de se dar presente, trocar presente para lá e para cá, a preocupação excessiva, inclusive, que a gente nota hoje no comércio, no mundo corporativo, sobre a venda, o incentivo da compra e depois nessa troca de presentes. É um tanto comum nos dias de hoje que a gente nota isso. Eu imagino que talvez isso até tenha começado exatamente por causa desse verso número 11, em que os magos ofereceram presente para Jesus Cristo. E, como a gente viu, eram presentes comuns na questão para um recém-nascido daquela época, pois o ouro serviria como dinheiro para o sustento, o incenso era usado para espantar as moscas, principalmente ele que nasceu numa manjedoura, tipo num curral. E a mirra era para proteger a pele do bebê. Bem, o que acontece mais? Além disso, esses três presentes tinham um sentido muito simbólico. Simbólico que eu vou dar ele para você agora. O ouro, primeiro sentido, o ouro porque Jesus é rei. Está declarado isso em Apocalipse 19:14. O incenso, porque Jesus é o sumo sacerdote, o maior dos sacerdotes, em Hebreus 7:17 e 7:21. Mirra, porque Jesus é o profeta, em Mateus, então, 21:11, tem lá essa declaração. Com certeza, aqueles homens ofereceram muito mais do que isso, junto com esses presentes. Eles deram, na minha opinião, muito mais do que simplesmente essas coisas materiais. E que presente foram esses que deram? E qual seria o melhor presente para que eu e você pudéssemos dar hoje para alguém? Vamos lá. O presente maior que a gente precisa preocupar em dar é fé, primeiro fé, né? Depois tempo, depois coragem. São esses três que nós precisamos de dar. Foi o que os magos tiveram e deram para Jesus. Não apenas os materiais em si, que é ouro, o incenso e a mirra. Os magos, primeira coisa, os magos acreditaram na mensagem da estrela e principalmente na profecia da palavra, que dizia sobre o nascimento do menino. Vemos isso no verso 4 e no verso 6. Eram homens de fé, porque acreditaram no sinal da estrela como a luz do Messias,
Essa é a profecia que estava dita, que ele cita aqui, que está lá em Isaías, capítulo 9, verso 2. E também tinham uma intimidade com Deus, que falou com eles por meio de sonho. Ou seja, não volta lá para falar com o rei. Passam por outro caminho, no verso número 12. Enquanto o mundo, olha lá, enquanto o mundo todo estava naquela época despercebido, veja, Herodes estava completamente, ele era completamente incrédulo, mas era um cara muito prevenido, era uma raposa em si. E os próprios religiosos não estavam entendendo. Os reis magos acreditaram e foram até Belém. Olha que interessante. As autoridades na época, né, os escribas, os fariseus, saduceus, não acreditaram no que os magos vieram fazer e não estavam entendendo era nada. Bom, então qual é de mim e qual é de você o melhor presente então que nós podemos dar para alguém e principalmente dar para Jesus Cristo? Tá bem? O melhor presente que podemos oferecer para Jesus Cristo é a nossa fé. Veja bem, porque a palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, repito, sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11:6 a gente tem esse texto. E uma das coisas que Jesus procura em nós é de fato a fé. Que nós vamos ver isso em Lucas, dos versos 6 ao verso 8. Então, veja lá, diz assim a palavra, então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Lembra dessa passagem do juiz iníquo? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Cuidado ao não agir com fé, porque Deus fará sim a tua justiça. Tanto é que o juiz volta e diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, olha que pergunta super interessante, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Pois é isso que Jesus procura. João fala, inclusive, que Deus está em busca do verdadeiro adorador. Sem fé, impossível, eu não posso ser adorador. Resultado disso, busque então, a cada dia, a cada minuto, crer mais em Jesus. Amém? Creia mais em Jesus. A segunda coisa, o segundo presente que nós temos para dar para Jesus Cristo e ensinar para outras pessoas é de fato o tempo. No verso número 1, nós lemos que, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Bem, pensa uma coisa. Será que dá para a gente formular uma ideia, uma vez que a Bíblia não traz, mas dá para formular uma ideia desse tempo que eles tiveram para sair do Oriente e ir até Jerusalém? É como se tivéssemos nós aqui no Brasil, no Oriente, e alguém lá no Ocidente pensando, sei lá, aonde eu tenho ido, onde eu fui várias vezes, em Angola, na África, para fazer uma viagem dessa a pé. Que seja de avião, já demora o dia inteiro. Imagine então a pé, que é o que eles tinham de veículo naquela época, era Oscar, né? Oscar Canha. Então veja, poderiam eles ter dedicado esse tempo de deixar tudo que eles tinham, por dias, por semanas, por mês ou até mais do que isso. E foram até onde estava o menino para adorá-lo. O mundo, hoje, o que eu disse lá na introdução, o mundo faz que estejamos ocupados demais para poder buscar a Deus. Então, nós nos ocupamos com muitas coisas e, na verdade, elas acabam se tornando adversárias às coisas de Deus. Ou seja, nós não conseguimos nem nos concentrar, porque, primeira coisa, temos o celular. Bom, estou fazendo uso do celular agora, mas quantas vezes fazemos o uso desse celular para coisas completamente alheias àquilo que agrada a Deus?
completamente contrário às coisas de Deus. Então, é importante pensarmos nisso. O que eu estou falando, eu estou muito dentro do assunto, que muitas vezes eu me envolvo com algumas coisas no celular e isso me toma tempo de poder adorar a Deus. E a outra coisa também são as adversidades que o mundo tem, ou seja, as diversidades, né, que o mundo tem para chamar então a nossa atenção. A vida moderna, ela traz uma certa correria e a gente passa a ficar meio que automatizado. Então é hora disso, é hora daquilo outro, entra na rotina do dia e quando passa o dia, acabou, não temos mais tempo para Jesus. Bem, Deus quer que dedicamos parte do nosso tempo para a sua missão, para a missão dele, para a missão de Deus, que foi dada inicialmente aos judeus e não cumpriram. E qual é essa missão que Deus deixou para os judeus que não cumpriram e depois deixou para os apóstolos, nas alturas do campeonato, os discípulos de Jesus? Que nós levássemos a mensagem dele para frente, que nós mostrássemos ao mundo quem é Jesus Cristo. Mateus 28, de 18 a 20, traz muito bem isso aí. Precisamos estar em comunhão com Deus o tempo todo, porque Paulo ainda fala para nós, orai sem cessar, em 1 Tessalonicenses 5,17. Ou seja, o tempo inteiro, em vez de ficar cuidando e lidando das coisas que o celular nos traz, que o computador nos traz, que a própria televisão nos traz, que é uma distração fora, não estou dizendo que ninguém possa ver, não é isso, mas eu estou dizendo que muitas vezes a gente entra num excesso de tempo exatamente usando essas coisas por esses veículos, celular, televisão e algo mais. Então dedique tempo aí, dedique do seu tempo para Jesus Cristo. Terceira coisa que eu tinha dito era fé, era tempo e coragem. Tá bem? No verso de 7 a 9 e depois no verso a 12. Herodes mandou chamar os reis magos. Tá bem? Não era para uma visita diplomática ou até mesmo uma visita cordial, de boas-vindas. Era simplesmente uma visita de investigação que ele queria fazer. Herodes propôs que fossem, então, os seus espiões para descobrir sobre o novo rei. O medo de Herodes era porque ele tinha uma consciência de estar fazendo coisas erradas enquanto usava o trono. E então ele temia que viesse um rei legítimo e tirasse dele o seu trono. Os reis magos tiveram grande coragem de estar diante de Herodes e falar a verdade. Esse que é o fato interessante, não só de estar diante, mas de falar a verdade. Pois seria óbvio que não aceitaria Herodes, né? Não aceitaria outro rei que não fosse do tipo filho dele, óbvio, para poder gerar a eternidade da coroa. Os magos também foram corajosos ao não dar o retorno pedido pelo monarca, pelo rei, revelando onde estaria a criança, porque em sonho eles tiveram a primícia de Deus de voltar por outro caminho. Bem, Deus sempre nos fala, não temas, ou seja, Deus está sempre conosco, Jesus prometeu estar conosco até os confins desse tempo. Em Josué 1, 8 e 9 traz esse tema, não temas, de Deus. Devemos ser ousados, devemos ser criativos, devemos nos expor mais na questão da obra de Deus. Por que eu devo ser mais corajoso, ser mais ousado, sair do meu comodismo? Veja bem, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. E é esse o espírito que você tem. É esse o espírito que eu tenho. Por isso, precisamos executar a obra de Deus. Deus quer que sejamos de fato corajosos para fazer a sua obra. Meu irmão, minha irmã, meus
queridos, então, aí da Vila Elisa, eu quero deixar essa mensagem. Sejamos corajosos para fazer a obra de Deus. E agora no Natal eu vejo uma bela de uma oportunidade, porque nós vamos estar envolvidos com várias pessoas da nossa família, e onde podemos ser a luz, podemos ser o sal, e levar essa mensagem aos primeiros, né, principalmente os que são da nossa família, do nosso sangue, que às vezes até pode não crer em Jesus, às vezes por causa nossa mesmo, por nossa culpa, porque não damos um testemunho de acordo. Então vamos aproveitar esse tempo e imaginar, poxa, é o nascimento daquele que em João nós estamos vendo, morreu por minha causa, morreu por causa do meu pecado, morreu para que eu tivesse a vida eterna. É essa a mensagem que nós temos que dizer. A questão do convencimento dessa pessoa em crer nessa mensagem que você precisa passar já não é parte sua, já não faz parte do seu trabalho, não faz parte da sua obra, faz parte da obra do Espírito Santo. Portanto, cumprimos com aquilo que Deus deixou para nós. É levar a mensagem, dizer, olha, Jesus existe, Jesus nasceu, Jesus cresceu, pregou o Evangelho, nos ensinou o que está aqui hoje, nos ensinou o que eu estou procurando viver, e Ele não só morreu, Ele ressuscitou e por isso nós temos a vida eterna. Somos, portanto, salvos através dele. Chegamos até Deus por meio dele, porque Ele mesmo diz, não há outro caminho, ou seja, há um só caminho, a verdade e a vida, e Ele diz que ele é esse caminho, a verdade e a vida. Então, é isso que precisamos de fazer. Amém? Jesus é o maior presente que alguém pode dar e alguém pode receber no final de ano. Presente esse que eu tenho certeza que você já recebeu, que você não precisa de nada material, só precisa dar esse presente para alguém, para você ter felicidade. Concluindo tudo, não pense que apenas em ganhar presentes neste Natal, porque o maior presente, como eu já disse, você já ganhou, que é Jesus Cristo, João 3,16, né? Também não pense que dando apenas presentes materiais, estará fazendo o melhor para quem você ama. Sua família precisa de muito mais do que apenas presentes materiais. Precisa do seu viver, precisa do seu exemplo como cristão. Embora, veja bem, embora o Senhor Jesus aceite nossas obras imateriais, nossas doações, até mesmo, vamos dizer uma palavra que eu não deveria, mas uma palavra chamada caridade, para o nosso próximo, Mateus 25:45 traz isso, e diz assim, Jesus Cristo, então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixais de fazer a um desses mais pequeninos, é a mim que deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém, justos para a vida eterna. O melhor presente que deseja que Deus, né, deseja que entregamos a todas as pessoas é a mensagem dele, mensagem de Deus, que ele veio ao mundo para nos salvar. Vamos pensar nisso, vamos orar e pedir a Deus essa condição de que a gente não perca nenhuma oportunidade nesse Natal, nesses dias de festas, para levar Jesus Cristo a outras pessoas e não pensar apenas na troca de presentes materiais, tá bem? Não que isso não seja aceito por Jesus, que não seja algo de interagir, de estar junto, mas o importante não é isso. E a gente vê que o mundo faz isso de importância e nem se lembra, na verdade, da mensagem de Deus em relação a Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer muito por esse tempo, por essa mensagem e te pedir que neste momento agora, Deus, que nós vamos passar para a ceia, que a nossa união seja fortificada pelo Teu Espírito Santo, embora hoje a distância por causa dessa peste que nos separa, mas em espírito é impossível sermos separados de Ti. E é nisso que eu confio, é nisso que eu entrego os membros, as pessoas amadas ali da Igreja Vila Elisa, Deus. Em nome de Jesus, que sejamos esse corpo, que sejamos essa igreja, que
que o Senhor criou. No nome santo de Jesus. Amém. Agora sim, como eu creio que você já pegou o seu pão, pegou o seu suco, seu vinho, lembrando que Jesus Cristo pegou o pão, deu graças e disse, né, para que a gente examinasse por dentro e se pedisse, tivesse algum problema, era então para se acertar com Deus ou com alguém. Então, faça isso enquanto eu também vou fazer. Tá bem. Jesus Cristo tomou o pão, deu graças e disse: comemos todos juntos. Da mesma forma, ele pegou o cálice e disse que era o cálice do sangue dele que ia ser derramado por nós para nos lavar e nos limpar. Como cremos nisso, então bebamos todos juntos. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de participar junto com meus irmãos desse momento tão maravilhoso, Pai, que é obedecer à sua ordem de participar de uma ceia da qual o Senhor mesmo disse: fazei isso em memória de mim. Apesar de que comemoramos o seu nascimento, não podemos esquecer que o Senhor cresceu, que o Senhor se sacrificou por nós. E nesse sacrifício houve muita dor, houve muito sofrimento, meu Deus. Então, nos ajuda a lembrar sempre disso, que é o que nos trouxe a alegria de sermos vivos eternamente junto com o Senhor. No nome de Jesus, proteja, meu Pai, a Igreja Vila Elisa e os que puderem ouvir essa mensagem. Bom Natal a todos. Até o próximo domingo para a gente falar alguma coisa sobre o ano novo, tá bom? Então, sejam felizes, curtam com as famílias, aproveitem o tempo junto com a família, tá bom? E deem esse exemplo. Dê de presente Jesus às pessoas. Amém?